Boa noite. Começa agora mais um programa direto ao ponto. O programa hoje abordará a temática social educação, ou melhor, Conselho Municipal de Educação e Gestão de Sistema de Ensino. Para conversar com a gente sobre esse tema, Direto ao Ponto recebe com muita honra o professor Messias. Professor Messias é professor das redes estadual e municipal de ensino, atual presidente do Conselho de Educação de Goiânia, conselheiro estadual de educação, coordenador estadual e diretor da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, membro da atual diretoria do SIMPRONG, Sindicato dos Professores da Educação, aqui no município de Goiânia. Professor Messias, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite aos internautas da TV Goiamum. Estamos aqui para poder fazer um debate proveitoso e esclarecedor sobre algumas questões aí que, às vezes, o povo tenta, gera alguma polêmica, mas a gente está aqui para tentar esclarecer alguns assuntos que eu acho que é pertinente nessa atual situação que vive a educação, tanto no Brasil como aqui no nosso município. Vamos começar, então, conhecendo o nosso Conselho Municipal de Educação. Data de quando? Quando foi criado esse conselho? O Conselho Municipal de Goiânia é um dos mais antigos do Brasil. Ele foi criado por lei em 1968, 69, por aí. Não estou bem, mas foi por essa data. Ele foi reativado em 2005, 2006. Teve uma tentativa de reestruturá-lo, mas não foi avante. E ele retorna em 94, 93, 94 e em 97 se retorna com atuação, com pleno funcionamento. E em 2007, 2008, Goiânia, ela tem a sua lei de criação do Sistema Municipal de Educação. Então, com esta lei, né, o Conselho ele passa a ser um órgão assessor, normatizador, fiscalizador e de controle social da Secretaria de Educação. Messias, para que a gente entenda melhor, o município de Goiânia, durante muito tempo, esteve ligado a uma gerência, que era em Nazaré da Mata, é isso? Exatamente. Quando você diz que a gente passa, então, a ser sistema, a gente passa a caminhar sozinho, lado a lado com esse conselho? Veja só, em educação não existe o caminhar sozinho. Sim. Existe o tentar fazer de modo a adaptar-se à sua realidade. Então, as políticas são políticas nacionais da educação, sim, certo? Sim. Então, Goiânia segue aquela política, mas Goiânia pode inovar, Goiânia pode trazer mais elementos que tenham assim básico a sua realidade. Fica mais autônoma? Não, ela tem autonomia. De poder dizer, olha, por esse caminho aqui fica mais eficiente, a gente pode fazer melhor do que está fazendo nos outros municípios. Então, quando você não é sistema, você simplesmente segue as diretrizes da AGRE. Né, para você ter uma ideia, uma das responsabilidades do município é com a educação infantil. Sim. E o sistema estadual não tem gerência sobre, não tem instrução, não tem indicação sobre a questão da educação infantil. Então, assim, você está atrelado a um sistema e esse sistema não está antenado com as suas necessidades. Então, em 2007 ou 2008, Goiânia tem essa lei, vai para a Câmara e torna Goiânia Sistema Municipal de Ensino. Então, o Conselho ele está inserido dentro dessa situação. Uma gestão autônoma da educação, né, onde tem o Conselho como órgão assessor e órgão fiscalizador e normatizador do sistema. Então, essas são as características. Nós somos diferentes dos outros conselhos. Dos demais conselhos. Exatamente. Essa é a diferença, porque ele delibera também. Delibera, fiscaliza e normatiza. Entendeu? Então, nós somos assessores da Secretaria de Educação. Sim. Entendeu? Então, o nosso cargo é um cargo de prestação de relevante serviço público, porque dentro do sistema a gente exerce essas funções que são funções inerentes à questão do Conselheiro Municipal de Educação. Para se ter uma ideia, se algum empresário quiser abrir uma escola de educação infantil, tem que passar
pelo Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal tem que ver se ele segue todos os critérios, para daí sair uma autorização, para que a Secretaria possa expedir uma portaria autorizando a questão do funcionamento. Autorizando o funcionamento da escola. Dessa escola. Passa por essa, exatamente, por essa aprovação, essa deliberação então, do Conselho. Na tua fala, você falou que o Conselho ele é um assessor. Ele assessora a Secretaria Municipal de Educação. Mas quanto à Constituição, ele se autoconstitui, esse Conselho? Há alguma nomeação desse Conselho vindo da Secretaria? Como é que é essa formação do Conselho? É bom você falar isso, porque assim, na educação não se faz nada sozinho. Sim. Um dos princípios da educação é a questão da gestão democrática. Okay. Então, significa dizer que você não pode pensar numa coisa aqui e de repente implantar. Você tem que simplesmente discutir com a comunidade aquela ideia sua, né? Aquela ideia que você quer implantar, qual são as condições, aonde você quer chegar com aquilo, né? Então, o conselho funcionando, lá dentro do conselho há vários segmentos da sociedade. Lá tem as escolas particulares, lá tem as escolas, representante da escola estadual, lá tem representante dos professores, lá tem representante do governo, lá tem representante da Câmara de Vereador, né? Lá tem representante dos pais de aluno, lá tem representante dos alunos, lá tem representante do conselho tutelar. Então, tudo o conselho, ele forma uma parcela da sociedade que está lá para discutir educação. Entendeu? Então, quando as propostas, as deliberações são colocadas ali, então o que sai resultado daquele debate, que sai resultado da deliberação de lá, é uma construção de vários segmentos da sociedade. Então aquele documento tem força e tem peso para poder dizer assim, olha, houve uma discussão ampla com a sociedade, então a gestão está sendo implantada, o que está sendo colocado aqui é porque já passou pelo Conselho e o princípio da gestão democrática está sendo garantido. Quantos membros hoje fazem parte desse conselho? Nós temos na lei 15, né? Mas eu acho que atualmente está com 14, porque está faltando o conselho tutelar ser nomeado. Trabalha com titulares e suplentes? Não, o conselho ele só tem titulares, né? Uhum. A suplência é do segmento. Então, se de repente, o último foi a conselheira tutelar que saiu. Então, ela saiu, pediu para sair, ou o conselho tutelar se reúne e indica outra pessoa, outro membro do conselho tutelar para compor o conselho. A dinâmica do conselho, da forma como ele atua, como ele se move, né, enquanto sociedade civil organizada até, né? Como é que é distribuído essas atribuições lá dentro? São o quê? São comissões, são câmaras? Como é que é formado? Hoje o conselho, existe hoje no conselho hoje tem duas câmaras. Tem a Câmara de Educação Básica e a Câmara do Fundeb, tá certo? Depois a gente fala sobre o Fundeb, que é importante falar. A Câmara do Fundeb e a Câmara de Educação Básica. Hoje na Câmara de Educação Básica existem 4 comissões trabalhando. Nós temos a Comissão de Educação Especial, não é? Que está trabalhando para montar e redigir uma resolução de educação especial, porque aqui a gente tem, eu não tenho o número, mas são cerca de quase 500 alunos na educação especial na rede de Goiânia, e se eu não estou enganado, esse número gira em torno disso, e o que acontece? Não existe nenhuma diretriz que diga quais são as responsabilidades do município em relação ao atendimento desses alunos. Então, nós temos a Comissão da Educação Especial, nós temos a Comissão das escolas particulares, a gente está aí fazendo um grande movimento para chegar junto das escolas particulares, mostrar para ela quais são as atribuições, dizer para ela que a gente está acompanhando o censo escolar, né? Nós temos a comissão que está trabalhando do currículo de Goiânia, não é? Você sabe aí que está um movimento nacional tremendo aí a questão da mudança do currículo. Goiânia, Pernambuco aprovou o seu currículo já, o estado de Pernambuco já tem o seu currículo. Esse debate está pegando fogo no estado todo, mas em Goiânia parece que a coisa está muito lenta, não é? E essa comissão do currículo já está trabalhando no conselho. Nós temos a do currículo, a das escolas particulares, e é uma comissão que eu também acho super importante. Goiânia não, eu acho que 99% dos municípios do Brasil tem uma lei chamada Plano Municipal de Educação. Sim, como vai o nosso? Plano Municipal de Educação. Então, veja só,
isso foi feito um plano nacional, em nível nacional, foi feito um plano estadual, e Goiânia e todos os municípios do Brasil têm o seu plano municipal. Notem, não precisa inventar mais nada na educação. Só precisa ler o plano e executar o que está ali. Executar isso. Outro dia o Conselho começou a ver essa situação, Valéria, e população de Goiânia. Temos aí um plano que é de 2006, 2016, né, porque eu sou horrível de data, 2016, um plano que estabelece aquelas 20 metas, um monte de diretrizes para alcançar aquelas metas. Me perguntem, né? A única coisa que o plano estabelece que tem que ter conferências a cada 2 anos. Nós já vamos praticamente no 4º ano sem conferência. Por que a conferência? Porque é importante chamar a população para discutir o que está acontecendo. É a população que vai dizer, está dando certo, está dando errado, tem que melhorar, a gente pode melhorar aqui não está dando certo, a gente tem que melhorar aqui, tem que investir mais aqui. E essa conferência não foi chamada. E nós estamos cobrando isso da Secretaria Municipal de Educação. Há uma necessidade urgente de chamar uma conferência. Há uma justificativa por parte da Secretaria de Educação por que não está havendo conferências de educação? Não. Simplesmente eu vejo que essa não é a política, não é da Secretaria, não é a política do governo em discutir com a sociedade. Sim. O governo quer fazer. Discutir não. E às vezes quando faz mal feito. Sim. Né? Faz mal feito e o que faz geralmente não é pertinente. Não tem proveito para a sociedade porque fez uma coisa sem discussão. Então para que discutir se eu posso fazer? E quando se faz, tem vários interesses e não aquele interesse principal que é o atender a necessidade de quem precisa. Então quando você não discute, né, você faz, simplesmente você não está indo pelo princípio da educação que fala que a gestão é democrática. Tem que ser discutido. Se não houver discussão, se não houver diálogo entre os segmentos, aquilo que é implantado geralmente não tem sentimento nenhum. Né? A população não encara como seu. Sim, sim. Não se identifica. Não se identifica com Não aquilo. se identifica, né? Porque é bom que o telenauta entenda a importância dessas conferências é justamente isso, que é a criação, não é? Ali se faz políticas públicas em educação, ouvindo todos os segmentos, através dos delegados. Exatamente. E ali quando você elabora o documento, quando o documento sai fruto daquilo dali, aquele documento tem peso social e político. Isso. Entendeu? Então eu estou fazendo alguma coisa que a população reunida em 2, 3 dias decidiu que eu fiz, que eu tinha que fazer isso. Então veja, o nosso plano municipal de educação é letra morta em Goiânia. Porque ele estabelece que tem que ter gestão democrática. Sim, sim. Ele estabelece que tem que ter, pelo menos, a gente tem que avançar para a questão da construção de creches. Né? A gente tem que ter uma educação de melhor qualidade. Goiânia tem pouquíssimas creches municipais. Praticamente inexistentes. E se pouquíssimas creches e as que têm de péssima qualidade. Péssima qualidade. Né? Pouquíssimas creches e as que têm de péssima qualidade. O que a gente puder ficar aqui querendo colocar é o seguinte. Não estamos aqui para criticar a gestão, que isso não vem de agora, entendeu? Vou deixar bem claramente, não vem de agora. O que a gente critica é a falta de postura para o diálogo na tentativa de melhorar alguma coisa. Né? Isso é novidade, dizer que a estrutura está precária? Não. O que não é, o que é novidade é a postura intransigente, é a postura de falta de diálogo, é a soberba e não querer discutir. Isso é novo. Né? Novo, né? Vamos dizer, novo em termos, porque entendeu? Isso já é característica da atual gestão. Está mais potencializado agora. Exatamente. Né? Então, ninguém aqui está se colocando como oposição ao governo. Né? O que está se colocando é o seguinte: vamos tentar construir coletivamente. E hoje Goiânia está vivendo um momento maravilhoso. Existem recursos, vai chegar mais recursos. Goiânia está na iminência de receber a situação do precatório aí do Fundef. Do Fundef. Né, em torno de 40 milhões deve vir para Goiânia. São 40 milhões que vão
injetar mais do que o Goiânia já tem em caixa, dizem que são 120 milhões. Sim, né? sim. Aí o que acontece? Mais recursos para a Goiânia fazer uma... Goiânia não tem necessidade de ainda ter... Nós estamos no mês de abril e ainda tem escolas sem professor, minha gente. Tem sim. Entendeu? Isso é verdade. Não tem. Alunos que estão há 3 meses sem aula de matemática, sem aula de português. E é um caso seríssimo, que inclusive alguns professores, quando souberam que você estaria hoje aqui, fizeram a seguinte colocação: quando nós fazemos uma paralisação, a primeira coisa que a Secretaria de Educação vem é a reposição de aulas, que a gente sabe que é legal, né? Exatamente. O professor parou, então a classe categoria parou, então tem que fazer a reposição dessas aulas. No entanto, quando o município falha, não é? Quando a educação falha com seus munícipes em passar 2 meses, 3 meses, esses alunos sem professor, ninguém fala em carga horária letiva. Ninguém fala nisso. Semana que vem vai ter uma reunião no Conselho de Educação. E o ano que a gente está terminando um relatório que vai ser lido a semana que vem sobre a situação do ano passado, não é? Cerca de 40 turmas ficaram sem professor durante quase 40 dias. Sim. Entendeu? Isso a gente mandou para a educação, solicitou calendário de reposição dessas aulas e não recebemos nenhuma resposta até o presente momento. Não é? Hoje nós temos 2 escolas que estão em situações caóticas, Péssimas. Que é a escola, o Presidente Costa e Silva, lá em Tejucupapo, e o Adélia em São Lourenço. Que é a escola quilombola. O que acontece? Como é que pode duas escolas, e por causa essas escolas estão trabalhando em turno intermediário? Significa dizer que esses alunos, esses estudantes, estão tendo menos horas do que é o devido. Porque o que a legislação diz? No mínimo 200 dias letivo e pelo menos 800 horas. 800 horas. Certo? O que acontece? Quando você faz o expediente intermediário, você encurta as 4 horas diárias para 3 ou 2,5, né? Então, o que acontece? Aquele aluno não tem aquele tempo necessário para poder desenvolver. O professor fica nessa situação. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma rede que não gerencia os seus problemas, não discute os seus problemas, e aí está todo mundo numa situação, professor adoecendo, profissional da educação desestimulado como um todo. Deixa eu fazer uma colocação, obviamente uma pergunta que eu acredito que vai nessa linha, que é pertinente. Nós percebemos hoje, né, enquanto profissionais de educação em Goiânia, que há uma migração considerável de alunos que estão saindo do sistema público municipal, indo para o Estado. Você percebeu isso? A teu ver, sim. Você percebeu isso? Isso é latente. Todo mundo percebe isso. menos quem está gerindo o governo municipal. Veja isso. Nós temos, por exemplo, uma escola como a Escola Dr. Manuel Borba, que já chegou a ter aproximadamente 900 mil alunos. É preciso que Goiânia saiba disso. A Escola Dr. Manuel Borba tem 200 e alguma coisa de alunos para 3 turnos. E aí eu te digo, porque sou funcionária dessa escola, e a maioria das transferências que foram solicitadas para a rede estadual. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que o Estado tem? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, o que acontece? Hoje, nós temos uma rede estadual com escolas que estão estruturalmente e pedagogicamente melhor do que a do município. Não é? Você chega aqui, eu vim agora da minha escola, que eu sou educador de apoio aqui no João Alfredo. Você chega no João Alfredo, a escola está limpa, tá certo? Sim. Bem iluminada, né? Com todos os professores, está lá. Então, o que acontece? A família vai matricular o seu filho. Tem a escola do município e tem a escola estadual. Qual é que me dá melhor condição estrutural e pedagógica para o meu filho? Escola do Estado. O que acontece? A família vai, escolhe a escola do Estado, se tiver vaga, que lá é muito concorrido, de fato é muito concorrido, mas vai lá e matricula. O que acontece é que o município perde feio no ensino fundamental, ali do
dos quinto ao nono ano. Séries finais do ensino fundamental. Do sexto ao nono ano. Sexto ao nono ano. Né? Perde feio, porque se for comparar a estrutura do município com a estrutura do Estado, o Estado está anos-luz mais distante e de melhor qualidade. O problema principal, e aí para a população entender, é o seguinte: naquilo ela divide os anos finais com o Estado, né? A prefeitura. Então, parte vai para a responsabilidade, parte é com o Estado e parte é com o município. Mas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, aquela dali quando a criança é pequena, né? E quando a criança está na formação, o município ele não compete com ninguém, compete com a rede estadual. Sim. Então o que acontece? O que o pai, o que a família encara como importante? Ter aula. Então o que acontece? Se você vê no município hoje não tem merenda, os alunos vão embora. Não tem água, os alunos vão embora. Não tem professor, os alunos vão embora. Então o que acontece? Então o pai, quando tem um mínimo de condição, um pouquinho só de condição, coloca o seu filho numa escolinha particular. E muitas vezes aquela escolinha particular não tem a estrutura de uma escola pública municipal. Isso. Até o corpo de professores da escola pública municipal. Olha, assim, nós temos nossos profissionais do magistério aqui em Goiânia, é uma coisa fantástica. Mais de 50% e tem hoje pós-graduação. Nós chegamos ao ponto de ter quase 5 doutores em formação, 5 doutores na rede. 10 professores com mestrado. Agora pergunte se essa inteligência que a gente tem na rede, se ela foi chamada para discutir a educação municipal. Não foi. Nós temos isso. Nós temos a rede municipal, tem hoje 5 doutores, que estão em formação, e praticamente 10 mestres. Né? Isso é corpo de uma universidade. Sim. Né? E me pergunto se esse pessoal foi chamado para discutir, se esse pessoal está sendo aproveitado. Não está sendo aproveitado. Aí ele vai, termina o curso de doutor, tal, recebe uma proposta melhor do que Goiânia e vai-se embora. Por quê? Entendeu? Então, por quê? Porque ele não é chamado. Ele não é aproveitado essa situação. Ele é subutilizado. Então, o profissional do magistério aqui de Goiânia, o pessoal de apoio, nós temos uma das melhores qualificações. Né? Hoje Goiânia tem a lei federal, ela tem as leis dos técnicos educacionais. E, no entanto, os técnicos educacionais são tratados, são tratados como antigo merendeiro. Que tiveram formação excelente através do pró-funcionário. Foi excelente. Pronto. Aí você trata o técnico como se ele fosse não em demérito a merendeira, muito menos em demérito a pessoa que faz a limpeza da escola, mas ele foi qualificado para ser mais do que aquilo. Então o que acontece? Hoje existe aí você me pergunta, quais os problemas da educação? Qual é? São simples. Sim. Vou dizer. Eu ia te perguntar se dá para pontuar. A gente pontuar aqui, pelo menos, né, elencar alguns problemas dessa educação. Para ficar uma coisa mais simples. Vamos lá. Mais arrumadinho os internautas, veja se concorda comigo. Eu acho que o primeiro e principal, tua câmera, desmotivação geral de quem é hoje profissional da educação no município de Goiânia. Ninguém acredita. O povo não acredita. O professor, o técnico administrativo, não acredita que as coisas podem e vão mudar. Então, há uma desmotivação geral. Essa desmotivação é com a gestão? Com tudo. Porque, primeiro, não existe um norte. Aí nós vamos para a segunda. Né? Quem é que dá o norte? É a gestão. Para onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Né? Então nós queremos ir para o quê? Vamos aperfeiçoar, vamos melhorar o nosso IDEB, e para isso a gente precisa de quê? Vamos ouvir. Então o que acontece? Qual é a gestão? Vamos aperfeiçoar o nosso pessoal. Como é que você aperfeiçoa? Estimulando para que aquele pessoal estude, né? E tenha condições de fiscalizar, e tenha coordenadores nas escolas que possam fiscalizar e dar seguimento ao trabalho desse pessoal. Nas escolas nenhuma tem coordenador praticamente. Não. Né?
o que acontece? Vamos estimular. Hoje, nós temos na nossa rede de praticamente 600 professores e 250 profissionais de educação. Me diga qual é o estímulo que se tem para aquele professor que está fazendo mais do que o feijão com arroz. Nossa rede há muito tempo não escreve para ser finalista do professor nota 10. Nós não temos experiências exitosas na área da educação. Então, o que está acontecendo? Para você ter uma ideia, eu tive formação do sindicato, isso está adoecendo os profissionais. O pessoal pega, vai para lá, até porque hoje estar na escola é uma situação de conflito. Mexe com a autoestima até do professor. Você tem a autoestima baixa, um conflito existente, porque é um conflito que está lá na sociedade, e esse conflito se reveste na escola. O que acontece? Lá no sindicato, o sindicato começou com um dia de atendimento ao psicólogo, já vai no terceiro dia. Então, hoje, nós temos 3 dias dedicados, né, ao atendimento dos profissionais que estão sofrendo algum dano colateral em relação à questão da sua atividade. Então o pessoal está adoecendo mesmo. Quando não é isso, nós temos hoje aí cerca de quase 10% da nossa rede afastada com problema. Nós temos praticamente 60 profissionais afastados ou doentes numa situação de um tratamento de saúde, estão readaptados. E esse número tende a aumentar, né? Então, o primeiro problema, desmotivação, né? Nós estamos numa loja que não acreditamos no produto que a gente vende. E qual é o produto que a gente vende? Educar. Né? Nós não fazemos educação por quê? Não temos apoio. Professor Messias, até que parece também uma certa incoerência que profissionais da educação que trabalham com planejamento, porque todo professor, né, ele traz isso desde a sua formação, trabalhar com planejamento, com plano de aula, com objetivos a ser atingidos, e de repente ele está dentro de um sistema que não tem isso para oferecer, o que é um plano de ação. Deixa eu te dizer um exemplo, Valéria. É uma incoerência. Deixa eu te dizer um exemplo. Tem uma professora que eu gosto muito, né, de dizer, foi um exemplo, que o nome dela é Carminha Biapino, né? E das várias, eu vou lembrar dos vários exemplos. Teria Simone, são professores que são daqueles que assim, que a gente vê que aquilo está no sangue. É formação mesmo, aquele pessoal ama o que faz. Então, uma vez eu perguntei para ela, tem 20 alunos, 20 estudantes que estavam com ela. Eu falei, se chegar uma avaliação externa aqui hoje, você garante a sua turma? Aí ela falou assim, Messias, eu garanto que 15 desses meus alunos passem em qualquer avaliação externa que tiver. Olha só, 15. Eu falei, e os outros 5? Eu falei, aí ela pegou e falou, Messias, e quase que saía lágrima dos olhos dela. Eu não posso mais fazer nada, porque esses 5 alunos, eles são de família desestruturada, eles são aí a família tem problema com drogas. Tal. Mas note, esses 5 alunos de uma turma de 20 representa quanto? 20 e tantos %. Isso. Né? Um percentual enorme. Entendeu? Aí você pega. Mas aí eu perguntei para ela, você teve algum amparo ou algum preparo para tentar fazer algum trabalho para esses 5 alunos que têm problema familiar, problemas de droga, essas coisas todas? Não. Por puro esforço da professora. Né? Um exemplo da professora Simone. Ela tem um trabalho excelente com as famílias, com os familiares. Né? Então, assim, ela tem um retorno, conversa. Ela sabe não só o nome do seu aluno, mas ela sabe o nome dos pais. Dos pais dos alunos. Entendeu? Então, o que acontece? Tem um contato diário com os pais. E isso tem rendimento. Agora eu me pergunto, isso é estimulado? Não. Isso são na nossa visão, isso são iniciativas pessoais, né? Isoladas, né? É como se fosse assim, é uma luz, né? E às vezes aquela luz vai ficando fraca, por causa de apoio. Entendeu? Então o que acontece? O primeiro problema, falta, assim, hoje a gente não tem o profissional do magistério, ele
está desmotivado. Sim. Certo? Seria o primeiro. Primeiro. Né? A gente tem aqui alguma participação aqui. Primeiro tem gente aqui te parabenizando pelo seu aniversário, né, que foi aqui essa semana. Aproveito para parabenizar você, é a Rosemary Viegas. Grande. Professora Rosemary, ex-secretária de Educação do município. Obrigada, estamos muito honrados aqui com a sua audiência. O corpo de apoio ao magistério recebe muito inferior a qualquer um outro funcionário da área administrativa de outra secretaria do município. Motivação como? Passa pelo viés do que você está falando, não é? Quem está falando é Evair Constante. Está mandando essa. O que acontece é o seguinte, veja só. Eu não quero que a minha veia sindicalista aflore, porque que está aqui é a veia dos conselheiros. Mas faz parte, certo? Né? Mas faz parte. É o conselho que também quando a gente tem planos de carreira que incentivam a titulação, ao estudo, e a gente faz a nossa parte. Sim. Estudamos, vamos lá, passamos dias e dias indo para a faculdade, lá em Recife, aquela coisa toda, e aqui também em Goiânia, a gente estuda, termina, quando chega no final do curso, a gente recebe nosso diploma e apresenta o diploma na prefeitura, e esse diploma, isso não é valorizado, isso não tem o respeito necessário por parte da gestão e considerar que você se qualificou. Na educação é pior. Porque a gente vê que os profissionais de lá recebem menos do que em outras secretarias. E ninguém dá jeito nisso. Entendeu? Messias, tem aqui um telenauta, que é o Juan. Ele está colocando aqui em cima da tua fala, dizendo que ele é muito pertinente, porque, inclusive, ele e a mãe estão fazendo um esforço excomunal para manter a criança, uma irmã dele, na escola de Dona Terezinha, porque a educação infantil faltava muito professor lá na escola Cônego, Fernando. Então, é uma realidade isso não é uma coisa que ninguém está contra a gente. Isso é uma constatação. Mas é uma constatação, inclusive, da população. Ninguém está... Agora, veja, o que acontece é o seguinte, existem esses problemas que são problemas que podem ser resolvidos, entendeu? Agora, a grande situação daí é achar forma que seja garantido ao estudante os 200 dias letivos. Entendeu? Isso. Aí o que acontece? Não, mas o professor adoece. Tem esses problemas, isso é de gestão. Se o professor está adoecendo, tem que ter alguém para substituir o professor lá. Isso. Entendeu? Tem que ter alguém para substituir o professor. Porque... É um direito do aluno ter esse professor. Exatamente. Isso. E é direito do professor no caso de doença, essa é a lei que manda. Agora não. O que acontece? O professor vai fazer a sua tarefa, porque a lei acoberta isso, e quem sofre? O aluno. Por quê? O segundo problema, gestão. Não temos gestão. Quando eu falo assim, tem dois exemplos que o pessoal, outra vez eu disse no Conselho de Educação. Eu disse no Conselho, eu não sei, porque a minha área é educação. Minha área é educação. Assim, não vou falar das outras situações, sim, mas eu posso falar com propriedade em relação à educação. Então o que acontece? Eu sempre vi aqui que o pessoal dizia o seguinte: existe o governo feijão com arroz. É aquele, feijão com arroz é o quê? É aquele que pega... E olha que feijão com arroz, aí os nutricionistas dizem que nutre bem, né? Porque você é um alimento que deixa o corpo bem equilibrado nutricionalmente, o feijão com arroz. Sim. Certo? Mas, em Goiânia, eu digo e sempre falo, isso no Conselho criou a maior polêmica. Goiânia oferece farofa de água e sal. Goiânia, a educação de Goiânia é farofa. No que diz respeito à qualidade de educação. O que diz respeito à gestão da educação. É farofa de água e sal. Por quê? Porque é o seguinte, para onde a gente vai? Onde a gente quer chegar? Ninguém sabe. Isso é verdade. Ninguém sabe. Está todo mundo trabalhando isso. Entendeu? Então, onde a gente quer chegar? O que a gente pode fazer melhor? A secretaria hoje não reuniu. Nós estamos agora no mês de abril, né?
Não houve uma reunião desse tipo, né, juntando uma categoria para decidir. Quem é que decide a gestão para onde vai? Plano Municipal de Educação, está abandonado. Abandonado lá. Pois letra, né? Entendeu? Aí o que acontece? Lá o plano é que diz, ó, tem que ter gestão democrática, tem que ter a reavaliação dos professores. Ah, sim, tem para você ter uma ideia, uma das coisas mais... eu digo assim, mais fantásticas que eu acho é o seguinte: o professor, no nosso município, minha gente, ele tem que ser avaliado para saber quais são as deficiências. Isso, perfeito. Nós tínhamos uma comissão que estava doida para trabalhar, estava lá, e a comissão foi destituída. Então, por quê? Porque a comissão de avaliação de desempenho é que pode aferir qual é o seu desempenho, o que você pode melhorar, quais são as suas falhas, mas... a comissão de avaliação de desempenho da rede municipal de Goiânia foi desconstituída. Como é que você pega, numa gestão, você não tem um instrumento de avaliação do desempenho profissional? Certo? O que acontece? Então, outra situação da gestão. Eu vou dizer, minha gente, aqui para vocês agora. A gente fica estarrecido. Fica só entre a gente. Todas as... Me diga uma coisa. Me diga uma política que a gente vê na televisão dando certo em tudo quanto é canto. Me diga aí. Uma só. Tá lembrado? Não. Mas eu vou dizer, todo mundo sabe. Diz lá. Uma política que está dando certo em todo canto. Eu falei isso no conselho também, o pessoal começou a... É verdade. Educação em tempo integral. Sim, sim. Veja só, em todo canto, na rede estadual, está dando certíssimo. Índices de qualidade estão... Verdade. Na rede municipal de Recife, nas redes todas. Tem município aqui ao lado já discutindo escola em tempo integral. O que acontece? Goiânia, nenhuma vírgula desse discurso tem. Então, isso está dando certo lá fora, porque não pode ser implantado em Goiânia para dar aqui. Outra situação, robótica nas escolas. Robótica. Não, o que está acontecendo aqui em todo canto está dando certo, está estimulando o aluno para ir para a sala de aula, aquela situação toda. Goiânia não está discutindo isso. E temos um exemplo aqui dentro de Goiânia, que é ali no SESI. Não, no SESC, o SESI, né? SESI o nosso aluno, desculpa. Foi agora falei da minha esposa, que professor Jonas, professor Jonas. Então, está dando um show, né? Goiânia lá, no cenário nacional, por causa da robótica. Não é implantado isso na rede municipal. E por último, que aí a coisa fica mais complicada, currículo. Né? Porque em todo o Brasil, em todo Pernambuco, hoje está se discutindo currículo, mudança no currículo. Currículo é o seguinte, é a forma que o professor vai ensinar e o que o professor vai ensinar. Né? Então, qual é a metodologia, o que tem que ser ensinado em cada série. Então, Goiânia não começou esse debate ainda. Estamos... Então, eu estou dizendo 3. Estamos perdendo o bonde da história. E tem a quarta, que eu acho que é a maior, que está dando certo em tudo quanto é canto. Gestão democrática. Gestão democrática com escolha de diretor e da equipe, da direção da escola. Goiânia está... A lei orgânica está mandando fazer. O prefeito prometeu... Olha aí, Oswaldinho, tô cobrando, viu? Cadê a gestão democrática? Então, eu estou dizendo 4 políticas que estão dando certo em todos os cantos e em Goiânia nenhuma vírgula desse debate. Então, o que acontece? Quando eu digo a gestão municipal na área de educação é farofa de água e sal. Né? E quem dirige a educação, com todo respeito, não estou nomeando ninguém, mas parece que é um avestruz com o pescoço ou a cabeça dentro do buraco, porque não olha para o lado, para ver o que está dando certo. Então, é preciso fazer um pacto entre profissionais, entre comunidade, entre gestão. Nós estamos no fundo do poço. E não há esse debate, não há esse espírito público de chamar todo mundo para conversar. E só vai sair desse fundo do poço com diálogo, olhando para os lados. Não estamos nomeando os culpados, a gente está falando de atitudes. Isso. Somente isso. Mas desse jeito que está, não vamos para... Não vamos. Primeiro, professor,
Eu só falei de 2 problemas. Sim. São o terceiro. Isso, calma, professor. A professora Carminha Nóbrega, né, está colocando aqui, amigo, um professor profissional de educação deve ter sim esta sua visão holística. Isto traz medo, né, a quem está no poder. Nós vamos agora para um rápido break comercial e a gente volta daqui a pouquinho, que tem mais farofa aqui com o professor Messias para digerir. A gente volta daqui a pouquinho. De volta para continuar aqui a nossa discussão, né, com o professor Messias. Estávamos falando dos problemas, né, pontuando os problemas reais da educação de Goiânia. A gente já passou pela desmotivação do profissional, passamos por uma falta de gestão, ausência total de gestão no sistema. E o terceiro, professor? O terceiro, eu estava até falando com o amigo Lenilton Moraes, faz uns 2 dias atrás. Lenilton. Estrutura física. Se você pega, não tem sala de aula iluminadas. Se você não tem se você tem sala de aulas, inúmeras salas de aula com goteira, né? Sem um mínimo de condições de adequação para que aquele estudante, aquele professor e até aquele profissional, banheiros, eu nem falo dos banheiros das escolas. Eu queria fazer eu acho que a gente tem que fazer uma caravana, né, depois, para visitar os banheiros das escolas públicas municipais, né? Ou então a gente falou o seguinte: a gente poderia pegar, interditar o banheiro da prefeitura e fazer com que o prefeito ou os seus secretários fossem, né, fazer suas necessidades no banheiro de alguma escola municipal, para ver, né, para eles sentirem, né, o caos que está. Tá certo? Ou então, o banheiro e beber água, né? Não poderia mais lá na prefeitura fornecer água mineral. Para que ele fosse, quando estivesse com sede, ele fosse beber água nas escolas. Entendeu? Isso eu estou falando para eles, para os políticos, e estou falando para os pais e mães de família. Se você tiver a oportunidade, primeiro, reclamem dessa situação. Segundo, cobrem que tenham uma água de qualidade que seja servido aos seus filhos, né? Cobrem, mas e até lá, por favor, mande seu filho com uma garrafinha d'água para a escola. Porque é um verdadeiro... O que na verdade você está sabendo que nós não estamos sabendo não, ainda? Não tem tratamento de água para aquela água que é servida. Sim. Não tem, né? E geralmente coloca-se um filtrozinho com um caneco. Aí o canequinho de pré-histórico, isso é pré-histórico. Aí coloca um filtro com um caneco de plástico. Sim. E aquele canequinho vai passando da boca de aluno. Se eu estiver falando alguma impropriedade ou alguma inverdade, por favor, pode ligar, viu? Tá certo? Se eu estiver falando alguma mentira, certo? Então, não tem tratamento de água, certo? E não tem tratamento de água. E quando existe o caneco comunitário nas escolas, minha amiga, é uma coisa horrível. Você tem um canequinho ali, aí você vai passando aquele caneco de boca em boca. É horrível. Então, quando a qualidade da água, ninguém se sabe. Sim. A qualidade da água, ninguém se sabe. Então, seria bom que Vigilância sanitária, a prefeitura, né, não tivesse banheiro e não tivesse água servida lá, eles fossem beber nas escolas. Eu acho que aí melhoraria essa situação. Coisas básicas, né? Então, vamos lá. Estrutura, eu falei, questão de motivação do profissional. Sim. Certo? Motivação do profissional. Falei da questão da falta de gestão. Sim. Que não sabe para onde vai. E a estrutura física e pedagógica das escolas. Qual é a escola que tem coordenador? É muito delicado. Qual é a escola que tem coordenador? Onde é que nós temos supervisores escolares? A equipe técnica que faz a coisa funcionar não existe. Não existe. Nós temos aí um programa IQE, que por sinal, é Sim. muito bom. Tá de parabéns à equipe que faz. O pessoal sua, veste a camisa tal, mas o que acontece é aquela correia de transmissão entre o que se dá na formação e Sim. o que o professor aplica na sala de aula.
tem que ter coordenação pedagógica nas escolas para acompanhar e ajudar o profissional da educação nas suas dificuldades. Se não tiver, aquilo não vai para frente. É dinheiro gasto. No Estado, existe a figura do educador de apoio. Sim. Então, lá o governador, lá no Palácio Câmara das Princesas, ele nota o nosso desempenho em sala de aula. Ele abre e vê o que está acontecendo na sala de aula lá no João Alfredo. Ele tem essa noção. Quantos alunos estão com nota baixa, quantos alunos estão abaixo da média. Isso por conta do sistema. Todo, porque né? existe um sistema para isso. Sabe o que está agora, que está falando agora? Sim. Né? Lá estão querendo colocar ponto eletrônico nas escolas municipais. Minha gente, nós temos que discutir caderneta eletrônica. Isso. Caderneta eletrônica. Ponto eletrônico é desvio de finalidade na educação. É só gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Certo? Então, vamos lá. 3 problemas. Falta de motivação dos profissionais, falta de gestão e falta de estrutura física e pedagógica. Messias, você fala, voltando para a falta de motivação do profissional, como é que vai, é uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu sei que você milita também nessa causa, como é que vai a questão mesmo dos direitos trabalhistas desse professor no município de Goiânia? Porque a gente está vendo aí que está se ensaiando aí um concurso na Prefeitura de Goiânia. E aí eu pergunto, questão financeira, suporta essa demanda? O que é que tem ainda de débito com o professor no que diz respeito à parte financeira, a direitos trabalhistas? Hoje é uma tremenda... Eu vou dizer o seguinte, sobre... nós estamos precisando de 150 profissionais no mínimo. Não é hoje, não é de hoje, não. Sim. É cerca de quase 3 anos atrás. Há 3 anos que a pauta de reivindicação do sindicato, e o Conselho também vem cobrando isso muito fortemente, é o seguinte, tem que ter concurso. Sim. Porque concurso, ele pega da maior estabilidade de trabalho à educação. Sim. Certo? Uhum. Então, o concurso público tem essa possibilidade de não ter essa sazonalidade. Tem que ser técnico, tem que falar sazonalidade. Né? Entre o professor que está e o professor que não está. Então, ele pode estar hoje e amanhã não está. Isso. Então, o que acontece? Concurso público, ele dá aquela perenidade que a educação precisa para dar certo. Então, o que acontece? Não e outra coisa, Goiânia, além disso, né, além da questão pedagógica, da questão do processo de ensino-aprendizagem que se faz com muito mais eficácia ao longo do tempo com professor efetivo do que com o contratado, tem o problema da quebra do Goiânia Prev, né? Porque o Goiânia Prev, o seguinte é esse, hoje a gente tem cerca de uns 80 professores contratados, mais ou menos. Esse dinheiro que está sendo tirado, se é que está sendo pago para o INSS, mas vamos lá, esse dinheiro deveria estar indo para ajudar o Goiânia Prev, que está quebrado e está falido. Sim. Né? E aí automaticamente não vai. Então, o que acontece? Aí ajuda, quanto mais contrato, ajuda a falir ainda mais o Goiânia Prev. Certo? Então, sem falar na situação da educação por si só. Porque se a gente não tem hoje condições de dar uma licença-prêmio, se a gente não tem condições de promover o professor, porque existe falta de professor, qual é o estímulo que você está dando para esse profissional? Nenhum. Né? Qual é o estímulo que você está dando para um pessoal de apoio ao magistério que vai lá, trabalha, que se esforça, como o Juan falou ainda, termina o seu trabalho, né, vai lá e pega, não ganha a sua insalubridade. A sua formação. Né? Não tem o seu direito trabalhista, não tem o seu direito trabalhista garantido. Aí não, eu sou administrador, aí me diga o que está administrando. Né? Então, são essas coisas que são essas coisas que o Conselho debate, que o Conselho instrui, e automaticamente nós nos colocamos humildemente como assessores da Secretaria. Nós estamos lá, né? Você vai fazer algumas perguntas, devem estar aí. Sim, né? Nós nos colocamos como assessor da Secretaria. Pode ficar à vontade. O assessorar é aquela que instrui, que orienta o melhor caminho de acordo com a legislação, que pega, que traz uma visão da comunidade para dentro da gestão.
E isso está querendo, ao contrário, isso não é estimulado no Conselho. Isso faz com que o Conselho de Goiânia não tenha a estrutura necessária para trabalhar. Né? Não tem. Né? Nós somos sistemas. Goiânia, aqui, ela está dos 184 municípios de Pernambuco, 54 no estado de Pernambuco são sistemas. E são as maiores cidades. Jaboatão, Cabo, não é? Recife, Camaragibe. Né? Camaragibe está na organização do sistema. Agora, né? Tá. Então, as maiores cidades e as cidades que têm uma política educacional mais consolidada estão com seus sistemas plenamente funcionando. Sim. Certo? Então, o que acontece? Existe, como em todos os municípios, existem as suas carências, existem as suas dificuldades, mas está lá o Conselho como órgão assessor. Né? Então, a mesma coisa acontece em Goiânia. Né? O Conselho está lá. É chamado? Não. Não é consultado. Não é consultado. Faz lá suas reuniões todas as terças-feiras, debate e tem proposta para qualquer problema que está colocando. Agora mesmo a gente está fazendo 4 resoluções da educação especial. Quero conversar sobre do essa, currículo, tem né, realmente do algumas currículo, colocações. Da questão do currículo da educação especial, da questão do chegar perto das escolas particulares, Sim. Né, certo? E a questão da conferência municipal de educação. Tem que haver a conferência para discutir a educação no nosso município. Então, o Conselho, ele faz o trabalho dele. Agora, o Conselho não é órgão. Não é órgão de execução. Ele é órgão de fiscalização. E fiscaliza e manda denúncia para o Tribunal de Contas quando é pertinente. Manda denúncia para o promotor quando é pertinente. Entendeu? Ele não tem a tarefa de punir ninguém. Ele tem a tarefa de alertar para o mal feito. E alertar para o que deve ser bem feito. Essa é a tarefa do Conselho. Não é? E também a tarefa dele é normatizar. É fazer normas para que a operacionalização da educação seja melhor. Então não tem essa, não, porque a educação está ruim. Está ruim. Mas não é o Conselho que vai fazê-la, não vai operacionar, não vai investir recursos, não é o Conselho. O Conselho, ele aponta onde deve ser melhorado. E isso nós estamos fazendo bem. Eu vejo, Messias, uma coisa que me chamou a atenção é que quando você começa a elencar, a pontuar, não é, os problemas da educação, não passa pelo viés do financeiro. Goiânia está bem financeiramente? Muito bem. Eu posso te garantir que muito melhor do que anos anteriores. Muito bem. Goiânia não só está bem, como tem a perspectiva de ficar muito melhor. Por causa que esse dinheiro que vai entrar do Fundef. Do Fundef. Né? Antigo Fundef. Esse antigo Fundef. É um precatório que todas as prefeituras aí estão recebendo. Vai chegar a vez de Goiânia também. Né? Então, Goiânia já está numa situação muito relativamente confortável. Não é? Aí, se você não pergunta, porque aí você chama a presidente do sindicato, que eu já estou aqui como conselheiro. Aí, porque não está dando, aí... Nós estamos agendando já a presença. Pronto. Com ela. Aí, o que acontece? O que eu posso garantir, que enquanto conselho nós garantimos, é que existe solução e o conselho aponta caminhos para que determinadas situações sejam resolvidas. Mas não está sendo devidamente acolhida. Isso é o problema, não é? Eu não sei, ou até sei quais são os interesses, mas não nos cabe estar falando que é questão de gestão. Eu só acho que o seguinte, quando a gente compartilha, quando a gente dialoga, quando a gente conversa, a gente tem maior probabilidade de acertar. Sim. Quando isso não é feito, então automaticamente não acerta. Aí está essa situação que está aí. Caótica, né? Eu não vou... Então, o que acontece? O Conselho faz e faz muito bem a sua parte. Os 15 conselheiros que estão lá, para você ter uma ideia... São pessoas muito comprometidas. Pessoas comprometidas, tem todas as biografias. Não tem ali o pessoal pega... nós agora, porque recebeu aí nós estamos trabalhando, mesmo sendo negados alguns direitos que a gente tem. Toda terça-feira estamos lá no Conselho das 8h30 até meio-dia, 1h, trabalhando, discutindo, formulando, né? Mas, infelizmente, o nosso papel nós estamos fazendo.
gostaríamos de fazer mais. Estamos dispostos, enquanto Conselho Municipal de Educação, a fazer mais, porque sabemos que nós somos órgão assessor da secretaria. E assessor é aquele que ajuda, nós estamos para ajudar. Né? Mas também, eu, enquanto conselho, eu tenho a minha liberdade de criticar. Né? Por quê? Se eu tento ajudar, dando fórmulas, eu dando um caminho, e não é seguido, então eu tenho também a liberdade de criticar, quando estou vendo que a coisa não está dando certo. Sim. Eu e os 14 conselheiros que estão no conselho, entendeu? Tem alguns que são mais tímidos, né? Tem alguns que são mais, assim, mais afoitos, mas nosso papel de conselheiro é um papel que honra qualquer conselho. E eu falo isso enquanto dirigente nacional da União dos Conselhos Municipais de Educação. Que conhece outras realidades. Muitas outras realidades. Muitas outras realidades. Muitas outras realidades. Pelo conselho, se fosse, né, se metade do que é feito em outras cidades tivesse sido do que o Conselho Municipal de Educação do Goiânia, já tinha acabado há muito tempo. O conselho já tinha sido extinto, tal, porque parece que essa é a vontade. Mas não vai, o Conselho de Goiânia não vai ser extinto, porque nós militamos na educação. A educação é nossa missão. Então, as águas passam, né? Assim, as marés passam, e nós estamos lá defendendo, batendo na tecla, fazendo o que deve ser feito. Então, eu acho que era chamar todo mundo da mão, fazer um pacto, né, na nossa sociedade, para ver se a gente muda. Hoje o problema não é dinheiro. Isso não sou eu que estou falando. Sim. É o próprio gestor que fala. Sim. Né? Então, se o problema não é dinheiro, o que está faltando o quê? Gestão. E é triste, né, a gente chegar nessa conclusão. Que a gente vê em tantos municípios, né, do Brasil, onde os gestores reclamam a ausência de dinheiro, onde querem fazer alguma coisa e esbarra na questão financeira. Nós, em Goiânia, temos dinheiro para fazer acontecer. E a gente não faz por uma questão mesmo que a gente já está chamando mesmo de irresponsabilidade, né, ou falta de compromisso no gerir a coisa pública. Mas tem justificativa de uma escola como de oferecer 3 turnos, né? De uma escola estar 2 anos parada, 5 salas de aula, prejudicando uma comunidade inteira, que é São Lourenço. Comunidade, isso. Entendeu? É a escola do Quilombo. A escola do 5 salas de aulas interditadas. Não é há um mês, não. Isso. São há 2 anos, minha gente. Entendeu? E está nessa situação aí, né, de que ninguém sabe e tal. Ali nós temos uma creche lá em Frecheiras. Eu não sei se desvia. Então dizem que desviaram o dinheiro, mas minha gente coloca Ministério Público em quem houve desvio e tenta terminar aquela escola lá de Frecheiras. É uma creche. Sim. Está lá parada. Né? Goiânia precisa de 4 escolas urgente. Uma escola de anos finais aquela escola de Frecheiras lá, que é finais, o Lourenço de Albuquerque Gadelha, né? Lá de Frecheira. Isso. O Lourenço não comporta, ela não tem mais condições de oferecer educação de qualidade, não. Aquela comunidade precisa de um equipamento municipal, não é nem escola, veja só, é equipamento. Uma escola com auditório, uma escola com equipamento social que sirva não só a escola, não só o processo de ensino-aprendizagem, mas a comunidade como um todo. Sim, né? O entorno dela. O entorno dela, porque hoje não só se constrói escola, isso. Aí tem os compás da vida, né? Então não adianta você construir escola, botar o muro lá em cima, porque a comunidade não vai valorizar, o muro tem que ser lá embaixo, e aquela escola tem que servir não só ao processo de ensino-aprendizagem, mas também à questão do que está acontecendo no entorno da escola, para ir de contra as drogas, ir de contra a violência, entendeu? É isso. Hoje nós temos nas escolas, e aí não estou fazendo, sabe qual é o perfil do diretor? Sim. Escolar? Sim. De cabo eleitoral.
perfil do gestor escolar, é perfil do diretor de escola, é perfil de cabo eleitoral. Por Isso quê? justifica, Porque então... são cargos comissionados. Isso em nenhum canto do mundo já está acabando no Brasil. Isso justifica, então, até agora, a promessa de campanha política não cumprida de gestão democrática? Não cumprida. E isso daí não gasta um centavo. Valéria e meu povo aí, viu? Entendeu? Meus internautas. Não gasta um centavo isso. Um centavo. Verdade. Isso só depende de vontade política. Onde o gestor escolar sejam pessoas de dentro da educação que sejam escolhidas, fiscalizadas pela gestão com metas para ser cumpridas. E nós não temos esse perfil de gestor. Nós temos um perfil de gestor, né, assim, com todo respeito a todos eles. Todos eles. Mas o perfil que Goiânia está precisando não é isso que está sendo apresentado para a comunidade. Fica muito aquém. Muito, mas muito. Muito aquém. É uma preocupação, Messias, que eu até gostaria que você levasse para o Conselho, né? É justamente com a educação especial. Nós temos, sim, né, denúncia mesmo de pais que estão tendo as matrículas dos seus filhos negadas em escola. Inclusive, temos até o nome das escolas em que negaram a matrícula. Né? E outra coisa também são alunos com deficiência em casa, aguardando que o município diga quando chegou o cuidador. Olha, eu vou deixar bem claro essa situação e que nós temos o nosso procedimento. Sim. O Conselho, minha gente, se reúne todas as terças-feiras, das 8h30 até onde tiver, já sai de lá de quase 1h da tarde. Isso. Debate, se você está lá, você está de prova. Isso. O que acontece? Essas denúncias precisam chegar ao Conselho. Ao Conselho. Não é a questão, precisa chegar ao Conselho. Algumas já chegaram, a gente já está tomando providência, tanto é que existe uma comissão. Hoje, essa comissão da educação especial é formada pela professora Edilene, pelo professor Simão, professor Giorgio e, se eu não estou enganado, pela professora Joana. Sim. Né? Essa comissão da educação especial. E o que acontece? Eles estão já pegando todo o material e dentro desses próximos aí, cerca de 60 dias, está apresentando a versão preliminar dessa resolução. O que é uma resolução? Uma resolução é o compromisso e a operacionalização dentro do Sistema Municipal de Educação de como é tratado a educação especial. Quais são os direitos, quais são os deveres, o que é que o município deve fazer no atendimento às pessoas... A esse público, né? A esse público que tem deficiência. Então, isso está aí. Então, nós temos aqui profissionais, lá no Centro de Educação Especial, você sabe, toda a população, são profissionais muito bons. Né? Agora, qual é a política que se tem de apoio a isso? Estrutura. Qual é a estrutura que se tem? Então, isso não se tem. Então, o pessoal lá tenta fazer o máximo que pode. Mas o máximo que pode não é aquilo que está se precisando enquanto política, enquanto investimento na estrutura, enquanto direcionamento do atendimento desse público. E note só, por favor, olha, educação especial não são só aquelas crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem. Sim. Educação especial, a gente começou a estudar no conselho lá e viu... Educação de jovens e adultos, educação indígena, quilombola... São todas essas modalidades, mas a educação especial também significa aqueles alunos que são superdotados. Sim, aquelas mentes brilhantes que Goiânia tem, que deve também ser digamos, acolhida. Deve ter incentivo a essas crianças, né? Goiânia não tem isso, então não só aquelas crianças que apresentam alguma dificuldade motora, alguma dificuldade na verdade, Messias, o público-alvo são crianças, pessoas, alunos. Porque pessoas com deficiência crescem. Né? Porque a gente tem essa questão de chamar criança, eles crescem. Não é? O público-alvo são pessoas com deficiência intelectual, pessoas com transtorno de comportamento e os superdotados.
Não é só, este é o público-alvo onde estão essas pessoas. E nessa gama de pessoas com deficiência, né, vai entrar, inclusive, cegueira, baixa visão. E a gente fica procurando onde que estão essas pessoas e que assistências elas estão tendo e onde. Né? Eu gostaria muito depois de um encontro com essa Câmara, né, essa comissão responsável, para saber salas de recursos. Onde que existe salas de recursos? Qual é o incentivo? É só a Escola Dr. Manuel Borba que tem sala de recursos no município de... E as demais salas, a implementação dessas salas que é via MEC, como é que fica tudo isso? Onde é que isso tudo se perdeu na história? E digamos assim, e para onde? Qual é a intencionalidade do município em organizar isso, esse tema? Né? E organizar essas pessoas que temos assim em torno... Vamos lá, em torno de 500 pessoas mais ou menos que apresentam, que estão nessas condições. Okay. Então, é isso que o Conselho debate, é isso que o Conselho discute, entendeu? Várias questões aí. Nós temos 4 comissões em pleno trabalho. Gostaríamos muito que a sociedade entendesse, e nós vamos fazer audiência pública, viu? De todas as comissões. Vamos fazer audiências públicas, porque esses documentos não podem e não devem ficar engavetados. Esse é um documento da sociedade. Da sociedade, né? Tem que ir para a efetivação deles. Entendeu? Porque esse documento é além das pessoas, é além de Messias, é além do Conselho, ele é um documento da sociedade. Então, ele precisa ser respeitado por políticos, por agentes públicos, pela sociedade em geral. Então, esses documentos estão sendo feitos com o maior zelo e eu tenho certeza que será fruto de vários debates com a sociedade antes deles serem digamos assim, finalizados e votados no Conselho. Muito bom. Professor Manuel Messias, direto ao ponto, agradece a sua presença. Vamos para as considerações finais com o nosso telenauta. A sua câmara é aquela, pode ficar à vontade. Amigo goianense... aí telenauta, veja só, o Conselho de Educação do município de Goiânia é um dos mais antigos do Brasil. Ele se reúne todas as terças-feiras, das 8h30 até ter pauta lá na reunião. Como eu já disse aqui, a gente saiu de lá mais de meio-dia lá. Estamos lá reunidos, todas as terças-feiras. Se tiver denúncia, se tiver sugestões, nós ficamos lá na Escola Manuel Borba, né? Temos uma sala lá à disposição do Conselho. Nós temos 14 conselheiros, mas vai estar chegando um conselheiro vindo do Conselho Tutelar. Nós temos 15 conselheiros que estamos dispostos a enfrentar o debate educacional no nosso município. Nós sugerimos, nós fiscalizamos, nós denunciamos, nós deliberamos. Essa é a nossa tarefa. Mas a gente não tem o papel de fazer. Nós temos o papel de sugerir, de fiscalizar, de saber se aquilo que está sendo implementado está dando certo ou não. E esse papel nós fazemos. Esse papel a gente faz. Então, nós, enquanto conselheiro, nós gostaríamos de ter mais estrutura para trabalhar. Não temos. Mas o trabalho que temos de fiscalização, de denunciar o que está acontecendo de errado e que não deveria acontecer, e de propor, viu? Nós também propomos e propomos muito de como deve ser melhorar determinadas situações, não é? A gente faz esse papel. Agora, nós não temos cargos de execução. O nosso cargo é de orientação, é de assessoramento. Você sabe? Então, esse é o nosso papel. E o nosso conselho e o nosso sistema está plenamente funcionando, apesar das dificuldades que ora enfrentamos. Eu espero que essas dificuldades cessem, essas dificuldades acabem, mas nós estamos lá lutando nessa situação. Agradeço muito a Valéria, agradeço muito a paciência de vocês e vamos nos abraçar, vamos fazer esse pacto em torno da educação do nosso município. Nossa educação está muito, mas muito ruim. É aquela farofinha de água e sal, como eu falei aqui anteriormente. Mas vamos fazer uma feijoada, ou melhor, vamos tentar fazer algo robusto para que a gente transforme essa realidade. Eu sei que a gente pode. E eu acredito que esses gestores que estão na atualidade também querem fazer alguma coisa. Sim. Nós estamos dispostos a ajudar. Nós estamos dispostos a ajudar. Agora, o diálogo
ele deve estar acima de qualquer situação. Quando não há diálogo, nós não avançamos. Então, nós estamos dispostos a ajudar o governo nas dificuldades que ele tem. Certo? Então, o conselho está aí para isso. A gente agradece a paciência, a gente agradece. Mas tem jeito e tem solução. Cabe cada um dar a mão para que a gente possa mudar essa realidade. Obrigado a todos. Vamos mudar, vamos mudar. A gente vai encerrando aqui agradecendo ao professor Giorgio. O professor Giorgio está aqui dizendo que é um prazer imenso ouvir esse companheiro Manuel Messias falar, que aprende muito com você. E a gente encerra também agradecendo mais uma vez a professora Carminha Nóbrega, Rosemary Viegas, Andiara Prazeres. A Carminha Nóbrega diz uma coisa que muito nos alegra enquanto TV Goiamum. Vocês que fazem a TV Goiamum honra a todos os goianenses com uma programação digna aos cidadãos. É um prazer acompanhar vocês. Assim, direto ao ponto, chega ao final de mais um programa com a consciência tranquila de dever cumprido. E fica aqui o convite para todos vocês, cidadãos goianenses que têm seus filhos matriculados na rede municipal de ensino. Fica vigilante, exerce seus direitos, chega junto do Conselho Municipal de Educação. Há muito por fazer, mas a gente consegue sim, porque Goiânia é terra de homens e mulheres que são madeira de lei, que cupim não rói. Boa noite, até a próxima semana. Tchau, tchau.